Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos continuar aí nas nossas atividades, beleza? Nossa aventura hoje começa na página 18. Sim, vamos para lá? É, vou fazer com vocês hoje um pouco diferente. Nos outros dias eu estava escrevendo para vocês aqui. Hoje eu vou pegar a foto porque são atividades mesmo, tá? Inclusive, se eu descobrisse esse método antes, seria até mais fácil para mim. E para vocês também, olha. Então aqui nós estamos aqui com o nosso livro. Você conhece esse livro aqui? Então aqui diz o seguinte, pessoal, na primeira questão diz que lá em 1855, o então presidente, dos Estados Unidos, Francis Pierre, ele tinha uma intenção, né, que era comprar as terras, né, do Squamish, né, então, que é uma comunidade indígena que vive perto do território, né, onde atualmente é o estado de Washington, né, a costa oeste dos Estados Unidos. Acredita que habita essa região há cerca de 4.000 anos, né, tá. Então ele queria, né, pegar essa terra aí para ele, porque, né, ele tinha uma visão aí mais capitalista e, consequentemente, aí mais urbanista, né? Então o que ele diz aqui? O que que o índio fez? O índio fez uma carta respondendo, né, o presidente, e nessa carta dizia o seguinte: vamos meditar sobre a sua oferta de comprar nossa terra. Se decidirmos aceitar, imporei uma condição. O que que nesse de imporei? Ele vai impor uma condição. A condição é: o homem deve tratar os animais dessa terra como seus irmãos. O que o homem, o que é o homem sem os animais? Se os animais fossem, né, se os animais se fossem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, pois o que ocorre com os animais, breve acontece com os homens. Há uma ligação em tudo. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou finalizar a leitura aqui, você continua a leitura, entendeu? Espero que você pause esse vídeo, você continue e você termine, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então você pausa o vídeo agora e faça a leitura e tire suas próprias conclusões. Pronto? Já leu? Voltou então, né? Tá aqui, relacione o conteúdo da carta do cacique Seattle com a ideia de da vida. Então, pessoal, é o seguinte, você vai relacionar, lembra lá que nós estudamos sobre a teia, né, sobre a importância da teia? Você vai relacionar com a ideia aí com o texto, né, que foi então a carta do Seattle aí, Seattle, acho que é Seattle, que é o cacique dessa comunidade. Então, eu fiz aqui e a B está pedindo o seguinte: reflita sobre as seguintes afirmações. O homem não teceu o tecido da vida, ele é simplesmente um de seus fios. Qual a sua opinião a respeito dessa afirmativa? Justifique sua resposta. Então, basicamente, você vai responder aí o que você pensa sobre. O que, na verdade, não é que você pensa ao ler. Qual a interpretação aí que nós tiramos, né? Sim, a sua opinião ao ler essa afirmativa. Então, pessoal, você vai pausar esse vídeo, vai fazer essas duas questões e em seguida nós vamos aí ler as sugestões de resposta, ok? Estou confiando que você pausou, hein? Eu coloquei duas sugestões aqui. De acordo com o cacique Seattle, acho que é Seattle, os então donos da terra tinham uma ligação com tudo que nela continha, desde os animais, as plantas e até mesmo as pessoas que ali conviviam interligados uns aos outros. Então, pessoal, o que que é isso? É a ligação, né? Os então ditos como índios, eles não estavam ali para poder sugar apenas, não, era uma ligação muito bonita que eles tinham. E a preocupação que o cacique Seattle tinha era o quê? Era de tudo isso, Seattle, de tudo isso acabar. Ele não queria que acabasse essa ligação com o homem, com a natureza. Então ele impôs, porque se caso continuasse esse legado, tudo bem, ele talvez poderia até vender, né? Mas se caso não continuasse, ele não poderia. E na questão B, né?
Nessa afirmativa, o cacique leva a entender que somos apenas uma grande parte. Oh, perdão. Nessa afirmativa, o cacique leva a entender que somos apenas uma pequena parte de uma grande. É história que tá aí? História. Por que que eu não tô vendo? Tem um cronômetro aqui, ó. Aí não dá pra ler. Vocês estão vendo, eu não. De uma grande. Dá pra arrastar? Deixa eu ver. Não, não dá. Tá vendo? Volta. De uma grande, acho que é história. Somos parte de uma grande história. Acho que é história mesmo. Enfim, se uma parte de uma grande, isso aqui vocês já sabem o que é. Dos personagens. Acho que esse aqui. Personagens principais são apenas pontos de vista de ângulos diferentes da mesma história chamada vida. Então é basicamente isso, pessoal. Nós somos uma pequena parte, né, de uma grande história, tá? Apenas isso que ele quis dizer. São minhas cachorrinhas aí brincando aí, pessoal. Relevem, tá? Desculpa aí o acaso, mas acontece, né? Enfim, aulas em EAD. 2. Leia com atenção o texto a seguir. Tá, e você vai ler esse textinho aí. E eu dei uma colher de chá pra você. Aqui eu já deixei marcado, eu marquei aqui pra você, tá? As afirmativas, tá? Dessa colher de chá. Por quê? As próximas questões não vai ter colher de chá, tá? Então essas aqui eu coloquei, deixei aqui pra vocês. Eu marquei até em azul pra poder facilitar, ajudar vocês aí, tá? Porque é só para você ler e ver qual que tá certo aqui e qual que tá errado. Não precisa nem de se dar o trabalho de fazer aquela questão. Mas agora as próximas eu vou pegar um pouquinho pesado. Na questão 3, tá falando que Aristóteles ele descreveu aí 3 tipos de amizade. Vocês se lembram das amizades? E por interesse, né? Qual que é o outro tipo de amizade? Por prazer. E o último tipo de amizade, vocês se lembram? Virtude. Tá o texto aí na página 11, só você ir lá e fazer, tá? E ler, na verdade, relembrar. Então, opa, já falei, né? Já falei. Quais são eles? Tá, eu dei mais outra colher de chá. Agora, a questão B, eu não vou dar colher de chá. Que tipos de amizade Aristóteles considerava passageiros? Por quê? Então, você vai ter que voltar no texto, ou então você vai ter que voltar na nossa videoaula e descobrir aí o porquê que Aristóteles achava passageiro. A questão C diz qual é o tipo de amizade mais valorizado por Aristóteles e por quê. Então, basicamente, você vai responder essas duas aí. Tá bem facinho, pessoal. Não precisa nem de muito esforço. É só você voltar ao texto e tá lá no texto. É só você ler, tá? Sem preguiça. Na questão D, diz o seguinte: conforme Aristóteles, a amizade é importante para a felicidade do indivíduo e para a organização social. Qual é a sua opinião a respeito disso? Pessoal, é o seguinte, quando se trata de opiniões, eu não posso responder por você. Toda vez que aqui justifica a sua resposta, eu posso às vezes em uma questão que é mais complexa, igual essa daqui, ó, a primeira, né, igual que tá aqui, ó, na questão B. Eu tenho que ir no livro porque para mim não dá para ver. Justifique sua resposta. Qual a sua opinião? Essa daqui é um pouco mais complexa, então pude te ajudar. Agora nessa daqui está bem fácil, então você não precisa da minha ajuda nessa daqui não. Na questão 4, a mesma coisa, leitura e interpretação. Eu novamente fiz aqui à mão, tá? E deixei para vocês só compararem aqui, para poder facilitar o estudo para você. Porque se eu ficar lendo aqui, nós vamos ficar 20 minutos aqui de vídeo. E eu sei que vocês não vão ver o vídeo todo. Na questão B, diz: você concorda com a afirmação de que nós compreendemos melhor quando nos comparamos aos outros? Por quê? Tá falando de quê aqui, pessoal? Empatia. Então, você vai fazer essa daí e nós finalizamos nossa aula. São só 4 exercícios. Na verdade, 2 deles já estão respondidos para você aí, para te ajudar, te auxiliar. Tá? O outro é só você ler o texto. Eu peço encarecidamente que você, né, age de boa fé, vai lá no texto e leia, porque, pessoal, não está difícil. Não está difícil, tá? Um abraço para você, tá ok? E fiquem aí com a nossa imagem e tchau, tchau.